Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Aguardando que os nossos irmãos cheguem aí. Ana, boa noite. Tati, Jardim Fortaleza, Deus abençoe. Clara, boa noite. Deus abençoe. Lá em Cidade Tiradentes, Tati, Jardim Fortaleza. Ana, Vila São Jorge. Já podemos começar, já temos 3 representações aí, já podemos começar. Temos mais irmãos que já aparecem aqui. Temos mais um encontro nessa noite, a nossa devocional, que chamamos Luz para o Meu Caminho, e aguardar que mais alguns entrem aí. Sérgio, boa noite, Deus abençoe. Raquel chegando. Bênção, vamos nos juntar agora e nos desligarmos um pouquinho de tantas notícias e tantas informações e vamos agora nos ater à palavra do Senhor, mais uma vez buscando a direção de Deus para as nossas vidas. Nós vamos caminhar mais um pouquinho nesta noite. Alguns irmãos ainda chegando. Irmã Suzana, paz. Irmã Eliene, Deus abençoe. Eliene, Giovanni, Deus abençoe vocês. Vamos nos achegando aí. Já estamos. Irmã Vera, Deus abençoe. Louvado seja Deus pelos nossos irmãos, separando esse tempinho para juntos meditarmos na palavra de Deus. Esse é o intuito do nosso tempo, às terças e quintas-feiras, separarmos alguns minutos para caminharmos aqui juntos na palavra do Senhor. Abner, Deus abençoe, bom ver você. Irmã Margarida, Deus abençoe, bênção. A Abner lá na Praia Grande. Nós vamos caminhar, irmãos, vamos orar nesse instante. Como disse, sejam todos bem-vindos a mais uma devocional, Luz para o Meu Caminho, e nós vamos meditar na palavra de Deus, mas vamos ter uma palavra de oração nesse momento, falar com o Senhor, e eu quero aqui colocar o nosso agradecimento pela recuperação aí do nosso irmão pastor Ivan. Graças a Deus está melhor. Boa noite, Jeremias, Deus abençoe. Então o Ivan tem se recuperado bem, graças a Deus, e nós vamos agradecer nessa oração também. Lembrar de uma família enlutada lá no Rio. O Sérgio, da irmã Margarida, pediu oração pela família Logelo, acho que é isso. Família enlutada, enfermeiro e pelo Covid-19 partiu para a eternidade. Nós vamos orar por essa família nesse instante também. E, claro, colocando aí as suas petições, você aí na sua casa, aí onde você está, separe esse tempinho para a gente orar. Vamos falar com o Senhor. Curva a sua cabeça, feche seus olhos e nós vamos orar nesse instante. Deus de amor, Deus de graça, nós somos gratos, muito gratos ao Senhor. Gratos especialmente pela sua misericórdia. Sua misericórdia que renovou nesta manhã, e é por isso que estamos vivos, por isso chegamos até o final de um dia. Deus de amor, receba a nossa adoração, a nossa gratidão. Como sempre temos louvado ao Senhor, pela proteção do Senhor, com as nossas famílias, com os nossos irmãos. Ó Deus, eu quero te louvar,
eu quero te agradecer, concordando com os meus irmãos nesse momento, em demonstrar ao Senhor um coração grato, pedindo ao Senhor que perdoe nossas iniquidades, meus pecados, para que eu possa ter acesso diretamente ao Senhor. Se houver algo que impeça essa comunhão, ó Deus, me perdoe, perdoe os meus irmãos. Nós queremos estar em comunhão contigo. E queremos, nesse instante, agradecer por cada um que está ouvindo nesse momento, cada um que está participando e aqueles que vão ouvir depois também, que o Senhor derrame bênção, ó Deus. Ó Pai, obrigado pela recuperação do pastor Ivan, que o Senhor tem dado a ele. Cada dia, ó Pai, te louvamos pela tua boa mão sobre a vida dele. Também, meu Pai, eu quero colocar essa família enlutada que o Sérgio passou para nós hoje. Ó Deus, entra com providência, conforta o coração, não só dessa família, mas tantas famílias enlutadas nesse dia, nessa noite, tantas pessoas partindo. Ó Deus, tenha misericórdia e nos dê um coração sensível para pelo menos estarmos orando por essas famílias que têm perdido tantas pessoas. Ó Deus, eu quero colocar diante do Senhor também o Senhor Roberto, o esposo da irmã Messia, o pai da Carol, que o Senhor coloque a tua mão saradora sobre a vida dele, que ele tenha uma boa restauração da sua saúde. Eu quero colocar os idosos da nossa igreja em tuas mãos. Toma cada um como o Senhor tem cuidado e protegido. Eu quero te agradecer. E agora, nesse tempo que vamos ter aqui, ó Pai, que o Senhor nos conduza ao caminharmos pela tua palavra. Queremos ouvir a tua voz. Fala conosco. Quebra, Senhor, as barreiras, aquilo que impede a nossa comunhão com o Senhor, e qualquer pensamento que seja contrário ou que seja conflitante com a tua palavra, que seja removido, para que o teu Santo Espírito tenha liberdade de alcançar os nossos corações, para a honra e glória do teu nome. Te oramos, meu Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, meus irmãos, nós vamos caminhar nas Escrituras, nossa devocional, que temos chamado aí de Luz para o Meu Caminho, usando a Palavra de Deus. E eu quero meditar com você hoje à noite em um assunto que talvez não tenha nada a ver com você. Você que está aí me ouvindo, de repente você vai dizer, não, esse assunto não é comigo. Eu quero pensar com você sobre preocupação. Talvez você possa não se identificar, mas esse assunto, preocupação, eu até anotei um trocadilho aqui. Se você não precisa rir se você não quiser, mas eu anotei que esse assunto, preocupação, ele é tão preocupante que vamos fazer em 2 períodos, para que você não se preocupe tanto com o horário. Então você não fica aí apavorado. Nosso tempo é 20, 25 minutos no máximo aí que nós queremos tirar aí com você para caminharmos. E eu quero usar hoje à noite aqui o jargão que nós usamos em nossa EBD. Em nossa EBD, eu estou sempre dizendo para você desligar aquele botãozinho do eu acho, eu penso, no meu ponto de vista. Eu quero que você desligue esse botão, porque o nosso pensamento é caminharmos nesses minutinhos pela palavra de Deus. Olhar o que a Bíblia nos diz. Então eu quero convidar você aí, abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículos 25 a... Capítulo 6, versículos 25 a 34. Eu vou aguardar que você pegue a sua Bíblia
para que você possa acompanhar aí comigo, ok? Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34. É um texto bem conhecido, mas nós queremos levantar aqui algumas interrogações para alcançar aí o nosso coração. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 6, 25 a 34. Deixa eu só abrir um parêntese aqui. Está pedindo oração a irmã Silvana, pedindo oração. Irmã Joelma faleceu de corona e meu sobrinho, também pelo sobrinho dela que está afastado do trabalho. Ok, nós vamos ao final lembrar aí dos pedidos. César Picelli, bem-vindo. Abra sua Bíblia, César. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Diz assim a palavra do Senhor: Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem, eles não trabalham nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Algumas traduções vão dizer, basta a cada dia o seu mal. Ok, nós olhamos para esse texto, eu não quero aqui me ater simplesmente à questão de comida, à questão de vestimenta. Eu quero observar com vocês alguns detalhes nesse texto. E como aqueles da nossa igreja estão acostumados, eu quero levar você a pensar. Eu não quero simplesmente te dar uma palavra aqui, porque o pastor disse. Não, porque está escrito. Então, primeira pergunta que nós temos que fazer nesse texto: para quem é que a palavra de Deus está direcionada aqui? Para quem está falando? É interessante, eu não sei se você já parou, já ouviu gente descendo a lenha nos discípulos pelo fato do Senhor Jesus ter dito para eles, homens de pequena fé. Isso aqui é um diferencial. Essa palavra de Deus aqui não é para qualquer um. Essa palavra de Deus aqui é para quem tem fé. Porque raciocina comigo. Quando o Senhor Jesus os trata de homens de pequena fé, nós vamos concluir que era pequena, mas tinha. Então, essa palavra é para quem tem fé. Pequena, ok. Pouca, ok. Difícil de colocar em prática aí, ok, sem problema. Mas a primeira bênção que encontro nesse texto
é dizer para você nesta noite que tanto eu quanto você podemos tomar posse dessa palavra se eu tenho fé. Porque o Senhor Jesus usa a expressão homens de pequena fé. E aí eu glorifico ao Senhor, porque a minha fé é pequena, mas glória a Deus eu tenho. Eu tenho fé. Então, se é algo que você não pode perder de vista nesta noite, é a sua fé. É nela que Deus vai trabalhar. É na sua fé que o Espírito Santo vai trabalhar. Então, primeiro passo para você pensar comigo hoje à noite é glorificar ao Senhor, porque se você está aqui caminhando comigo na Escritura, é porque você tem fé. Se você está resistindo a toda essa turbulência, é porque você tem fé. Então, alguém pode até intitular você de pouca fé ou de pequena fé. Tranquilo. Mas se você tem, é algo que se pode trabalhar. Então, hoje à noite eu quero animar você para que você olhe para dentro de você mesmo e diga, olha, tem hora que eu tenho dificuldade em crer, mas eu tenho fé. A minha fé, pequena, mas tenho, está aqui. Agora, baseado nessa fé, nós temos algumas implicações. E essa fé que você tem pequena, essa fé que tem hora que parece que vai faltar, essa fé que tem hora que te traz até desespero, mas essa fé vai trazer para você também nesse texto algumas implicações. E quando eu disse para você que o nosso tema nesta noite é preocupação, é porque essa fé vai levar você a trabalhar com a preocupação ou com as preocupações. Então, olhe comigo de novo no texto. Nós temos aí 3 vezes a palavra não se preocupe. Versículo 25, por isso vos digo, não fiqueis ansiosos. É a mesma coisa de dizer, não fique preocupado, ou não se preocupe, no versículo 25. Depois do versículo 31, ele vai dizer aqui na sequência que você não deve se preocupar com o que vai comer, para olhar as aves do céu. E esse texto é muito interessante porque diz que as aves do céu não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, mas o Pai alimenta. Mas como é que o Pai alimenta essas aves do céu? Elas saem todo dia correndo atrás. Não é que elas ficam esperando que o Pai coloca lá no bico, não. Elas saem cedo e vão correr atrás, como nós fazemos, ou faríamos, ou fazíamos. Mas ele vai falar aqui, dá para olhar as aves, olhar que o Senhor alimenta, olhar que o Senhor dá comida, mas esse bloco aqui do versículo 25 até o 30, ele vem do ponto de partida de não se preocupe. Depois no versículo 31, ele vai dizer, portanto, não vos inquieteis. De novo, não se preocupe. Então no versículo 25 começa o bloco dizendo, não se preocupe. Versículo 31 começa de novo o bloco dizendo, não se preocupe. De novo, com o que comeremos, com o que beberemos. Os gentios é que devem ficar preocupados. E aí ele conclui no versículo 34, dizendo de novo, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Então ele diz no versículo 25, ele diz no versículo 31, ele diz no versículo 34, não se preocupe. Então, se a minha fé é pequenininha, se a minha fé está lá dentro de mim, ela precisa ser exercitada para que eu não viva ansioso e preocupado. Por quê? A minha fé vai fazer com que eu não viva ansioso nem preocupado, porque eu estou alienado desse mundo, porque agora eu vou viver zen. Não é isso. É porque aí entra agora uma segunda implicação.
A primeira implicação é que a minha fé pequena vai fazer com que eu não viva preocupado. A segunda implicação é que a minha fé vai fazer com que eu não viva preocupado, porque nós não temos aqui uma opção. Ele diz: não se preocupe, não faça. Isso não é uma ordem? Na realidade, isso aqui é uma sugestão a ser seguida. Não se preocupe, é opcional. Você faz se você quiser. Volta comigo no texto. Não se preocupe. Eu entendo isso como uma ordem. O Senhor deu uma ordem. Você já falou para seu filho ou para alguém: não faça isso. Quando você diz não faça, você está dando uma ordem ou uma opção? Logicamente que é uma ordem. É uma ordem. Não faça. Então, quando Jesus disse não se preocupe, ele está dando uma ordem. E aí fica mais complicado aqui, por isso que eu disse que nós vamos precisar de 2 momentos para discutir isso. Porque eu quero abençoar o seu coração ao dizer que a fé pequena que você tem, ela precisa ser suficiente para te levar a obedecer a uma ordem do Senhor. Agora, segue aqui a minha linha de raciocínio. Por isso eu disse que você tem que desligar o botãozinho do eu acho, do eu penso, do que eu concordo, ou eu discordo, ou meu ponto de vista, mas siga aqui a linha de raciocínio olhando para esse texto. Quando eu não cumpro uma ordem, eu estou em desobediência. Você concorda comigo? Quando eu não cumpro uma ordem, eu estou desobedecendo. Agora, quando eu desobedeço a Deus, eu estou pecando. Está acompanhando minha linha de raciocínio? Então, olhando para esse texto, a minha fé pequenininha, ela precisa ser suficiente para impedir que eu peque contra Deus. Logo, quando a minha cabeça está girando, quando eu não consigo dormir, quando as preocupações me tiram o apetite, quando eu estou nervoso e chateado, porque tudo saiu do meu controle e eu estou preocupado com o dia de amanhã, eu estou deixando de cumprir uma ordem de Jesus que é: não se preocupe. Então, não precisa desmaiar aí onde você está. Mas quando a minha fé não é suficiente para tirar as minhas preocupações, eu estou pecando contra Deus. Porque tudo que eu preciso, o texto diz que Deus está cuidando. Então ele não disse simplesmente não se preocupe e foi embora. Ele disse não se preocupe e mostrou por que eu não devo me preocupar. Depois ele repetiu não se preocupe e disse quem é que deve se preocupar. E depois na terceira vez ele insistiu não se preocupe. Por quê? Você não pode fazer nada. Não se preocupe. Então eu e você precisamos pensar que no meio dessa pandemia, em toda a complicação que o mundo está, isso não pode afetar a minha comunhão com Deus. Porque a minha fé pequenininha precisa ser grande o suficiente para me impedir de pecar. Esse é um texto que tem que ficar na nossa cabeceira nesses dias. Esse é um texto que não pode sair da minha e da sua cabeça nesses dias. Esse é um texto que eu preciso estar relembrando todo dia, de que Deus está cuidando de mim. Não se preocupe. E aí, para completar e para deixar o seu coração mais abençoado, em João capítulo 14, você não precisa abrir lá, só marcar se você quiser, versículo 1 e versículo 27, o Senhor vai de novo dizer, não se perturbe o coração de vocês. João capítulo 14, tanto no versículo 1 quanto no versículo 27,
ele vai repetir: não se perturbe o coração de vocês. Irmão, se eu e você servimos ao Deus que nós dizemos que servimos, e se Ele é realmente tão poderoso quanto dizemos que Ele é, a palavra do Senhor é muito clara: não se perturbe o seu coração. Crede em Deus, crede também em mim. Se você crê em Deus, se você crê em Jesus, não se perturbe o seu coração. E é incrível, não é coincidência, mas por inspiração do Espírito Santo, Paulo escreveu lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele disse: não andeis ansiosos. Agora olha, Mateus escreve todo esse texto falando para eu não me preocupar. João diz que eu não devo perturbar o meu coração. Paulo diz em Filipenses que eu não devo andar ansioso. Então, se eu não tenho condições de obedecer isso, então não é um homem de pequena fé. Significa que eu não tenho fé nenhuma. E essa é a opção que eu deixo para você hoje à noite. Eu quero glorificar a Deus pela sua pequena fé. Agora, a sua pequena fé precisa ser grande o suficiente para levar a você se abster da preocupação. E quando eu disse para você que eu precisava separar isso em dois momentos, é porque eu preciso deixar claro para você que, à luz das Escrituras, preocupação, ansiedade não é uma fraqueza. Preocupação e ansiedade não é, como muitos dizem, uma limitação humana. Ah, todo mundo é assim. Não, 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 não. À luz das Escrituras, preocupação, à luz das Escrituras, ansiedade é falta de fé. Falta de fé naquilo que Deus deixou escrito. Logo, a minha oração hoje à noite é que Deus nos dê, não é somente coragem, não é simplesmente falar o que a gente está dizendo aqui, não, mas é que Deus nos dê paz suficiente para olharmos para textos como esses e dizer: eu estou em paz. Em casa, saindo para trabalhar, indo ao mercado, você cuidando dos seus parentes, ajudando pessoas, abençoando, não importa. Não importa o que você esteja fazendo. O que você precisa, o que eu preciso e o que está fazendo falta para muita gente é paz. E eu e você só teremos essa paz se exercitarmos a pequena fé que encontramos nesse texto. Então, a partir de hoje, entenda uma coisa: você não tem aí a sua preocupação porque você é limitado. Você não está aí ansioso ou ansiosa porque é simplesmente uma fraqueza. Não. Quando eu e você trilharmos esse caminho, é porque nós não temos fé nenhuma. Porque se você tiver um pouquinho de fé, nós vamos lembrar que Deus me disse, Jesus já me disse, que eu não devo me preocupar. Eu quero convidar você hoje à noite a colocar suas preocupações no altar do Senhor. Deposite aos pés do Senhor Jesus, porque Ele tem a solução para nós. Fique em paz, fique tranquilo, Deus está no controle. Na próxima semana, terça-feira, se o Senhor assim permitir, já que eu citei Paulo na carta aos Filipenses capítulo 4, versículo 6, quando ele disse: não andem ansiosos, depois ele vai falar no versículo 7 de paz. E esse será o nosso assunto da próxima semana, aqui em nosso encontro, Luz para o Meu Caminho. Eu espero que essa palavra de hoje à noite tenha sido luz para o seu caminho. Que essa palavra tenha alcançado o seu coração. E que você pare de se preocupar e deixe Deus
continuar cuidando da tua vida. Ele não perdeu a mão, ele não errou, ele não perdeu o domínio sobre tudo e sobre todos. Então somente creia. E eu espero que essa palavra tenha sido, mais uma vez, vou te dizer, luz para o seu caminho nesta noite. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar e nós vamos orar nesse instante, encerrando aqui o nosso tempo. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela participação de todos que entraram aí e que Deus continue a nos abençoando nesse tempo de pandemia e que essa pequena fé que você tem seja multiplicada para a honra e glória do Senhor. Vamos orar. Deus, eu te louvo pelo tempo que tivemos aqui. Eu te louvo pelas pessoas que estão nos ouvindo e pela tua palavra que temos. Que ela tenha, o que eu espero é que ela tenha alcançado o coração dos meus irmãos, como tem alcançado o meu coração, de descansar no Senhor, de fazer a nossa parte e saber que o Senhor está no controle. Te louvamos, porque o Senhor já deixou escrito que nós não devíamos nos preocuparmos. Então, se houver nesse instante corações apertados, mentes preocupadas, pessoas sem conseguir dormir, pessoas desesperadas, e se estiverem nos ouvindo, meu Deus, entra com providência em nome de Jesus e faz com que essas pessoas possam, através do teu Filho Jesus, descansar no Senhor. É a minha oração para os meus irmãos, é a minha oração para qualquer um que esteja ouvindo, é a minha oração para a minha vida e para a minha casa. Eu te louvo porque o Senhor responde às orações e eu te agradeço pelo teu cuidado para com cada um de nós. Eu quero colocar os pedidos que a Silvana fez aqui enquanto estávamos falando. O Senhor conhece, sabe do que ela está falando, que o Senhor visite ali os pedidos da Silvana e de demais irmãos que têm compartilhado dificuldades, necessidades. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor toque na vida de cada um. Ó Pai, aqueles que estão com problemas financeiros e com alimentação, ó Deus, todo espírito de orgulho, de altivez, de soberba, seja quebrado em nome de Jesus, para que essas pessoas se permitam ser ajudadas e que nós, como servos do Senhor, o pouco que o Senhor nos der, possamos dividir com aqueles que não têm. E nesse instante, que o Senhor nos ajude a ser igreja, onde quer que estejamos. Eu te louvo por tudo, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Ok, meus irmãos, Deus abençoe. Nós vamos nos despedindo aqui e lembrando, domingo, 9h30 da manhã, a live da nossa EBD e às 18h30 o nosso culto será com os nossos irmãos ali da igreja em Cumbica. Pastor João Vasconcelos será o pregador e nós vamos cultuar juntamente com eles. Então, domingo, 9h30, estaremos juntos na live, se o Senhor assim permitir, e às 18h30, juntos com a igreja em Cumbica. E na próxima terça, se for assim a vontade de Deus, estaremos mais uma vez partilhando da palavra de Deus nesse devocional, Luz para o Meu Caminho. Deus abençoe os irmãos, uma boa noite, um bom descanso, em nome de Jesus.